Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia desta semana. E na nossa aula de hoje nós vamos estudar aí o capítulo 2 do material de vocês, onde ele vai falar um pouquinho sobre a organização populacional. Esse conteúdo ele está aí entre as páginas 183 a 191, tá certo? Olha só, gente, ele vem dizendo que vocês vão estudar a distribuição espacial e o fluxo migratório da população no território, nosso território brasileiro, tá? Aí no Conversa Vai, ele faz um questionamento para vocês observarem essa imagem aqui de abertura do capítulo, que ele diz o seguinte, ó, que elementos aparecem na abertura deste capítulo? E aí? O que você acha que as pessoas vão fazer? O que isso tem a ver com a distribuição da população brasileira pelo território? Onde você acha que as pessoas estão mais concentradas? E aí? Olha só, gente, nós vamos estudar nesse capítulo o conceito de demografia. Então, o que é demografia, gente? Logo no iniciozinho, lá na página 184, no Conversa Vem, ele traz um questionamento que vocês vão responder escrito, tá? Ele diz assim, ó, por que as pessoas costumam se concentrar em determinados lugares, enquanto outros ficam mais vazios? E aí? Por que algumas pessoas se concentram mais em determinados locais do que em outros? Tá? Por que essa distribuição ela é irregular, ou seja, ela é desigual? E aí, vocês sabem? Olha só, logo no início do capítulo ele vai trazer o conceito de demografia. Então, o que é demografia, gente? É a ciência que estuda a população de um determinado lugar. E o profissional que faz esse estudo dessa população que mora, que vive naquele lugar, se chama, olha aí, lá no primeiro capítulo, demógrafo. Olha só, vocês podem até sublinhar essa partezinha, tá certo? A distribuição, gente, espacial da população, que é o primeiro tópico aí do livro de vocês, da página 184, ele vai dizer que tem alguns locais que tem muitas pessoas que moram, enquanto tem outros locais que tem poucas pessoas que moram. E ele traz como exemplo aí a cidade de São Paulo, que é considerada uma das cidades que tem mais pessoas, e a Serra da Saudade em Minas Gerais. Então, olha só, a maior cidade com mais números de pessoas, não é em tamanho, tá, gente? Com quantidade de pessoas morando, e a outra cidade lá em Minas Gerais com a menor quantidade de pessoas. Então, observe nessas imagens o aspecto físico, não é? A diferença entre uma e outra. Observe que na cidade de São Paulo, como tem muitas pessoas, tem mais prédios, porque acomodam mais pessoas, não é? Enquanto a outra cidade, como é uma cidade que vive poucas pessoas, há mais a presença de vegetação, poucas casas, não é? Então, olha só, vocês sabem por que existe essa desigualdade de distribuição de pessoas no espaço? No Brasil? Por que muitos locais tem poucas pessoas e em poucos locais tem muitas pessoas? E aí? Por que isso acontece, gente? Olha só, existe um estudo que se chama densidade demográfica. Esse cálculo ele é feito considerando a quantidade de habitantes e o espaço para viver naquele quilômetro. Então, ele é medido em habitantes por quilômetro quadrado. Então, é feito um cálculo que ele inclusive nos ensina aí lá no Para Saber Mais, tá? E aí ele mostra, né? É só dividir o número de habitantes de um local, divide pela área, ou seja, pelo tamanho em quilômetros quadrados de área, de extensão territorial que vive aquelas pessoas. E aí o resultado, ó, ele faz aqui um exemplo, 25,75 habitantes por quilômetro quadrado, tá? E aí, gente, vem a primeira atividade da página 185 que vocês vão fazer, utilizando o material de apoio da página 29 e da página 27. Vocês vão utilizar esse material aqui, ó, vamos colar no mapa do Brasil, não precisa destacar, deixa no próprio livro mesmo, tá? Vão colar essas partes aqui que estão na página 29. Procura onde é que faz parte cada uma. Pelo formato do estado, vocês vão saber onde colar, tá? E em seguida, aqui vocês observam também a legenda. Então, as que tiverem de amarela é menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado. As que tiverem de verde, de 11 a 50 habitantes por quilômetro quadrado. As de laranja, as de marrom, na verdade, né? É o marrom, laranja, de 51 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. E a vermelha acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, tem muitas pessoas que moram nesses locais. Então, observe
quais são esses locais e colhem aqui. Em seguida, manda a foto para a tia Ju, tá certo? Então aí a densidade demográfica, a gente sabe que é um estudo, né? um cálculo que a gente consegue descobrir a distribuição da população por quilômetro quadrado, tá certo? Tranquilo até aí, não é? Já na próxima página, temos aí uma atividade de pesquisa que nós não iremos fazer, porque nós não estamos na sala de aula, lá no colégio para a gente fazer, então essa aqui não será feita. E logo no iniciozinho aí da página 187, ele nos convida a observar esse mapa do Brasil, que apresenta a distribuição das pessoas no Brasil, tá? Então, observem aqui, e pela legenda a gente consegue visualizar quais são os estados que tem mais pessoas morando e quais são os estados que tem menos pessoas morando. Então, observe o mapa juntamente com a legenda para vocês terem essa noção, tá bom? Então, olha só, gente, é importante que vocês entendam que o que determina a quantidade de pessoas vivendo em uma cidade, por exemplo, se muitas pessoas vivem em uma cidade, aquela cidade ela oferece mais serviços, mais oportunidades de emprego, tá? Então, quando muitas pessoas estão situadas em um mesmo local, favorece o desenvolvimento daquele local. Tá? E quanto menos pessoas morarem no local, menos aquele local vai ser desenvolvido. Por quê? Porque o desenvolvimento de uma cidade, ela acontece de acordo com o número de habitantes que moram nela. Tá? O IBGE, ele fez uma classificação de cidades que nós já estudamos anteriormente, que a gente vai revisar. Então ele classifica aqui as 3 principais tipos de cidade, que é classificada como grande metrópole, metrópole nacional e apenas a metrópole. Então, quem é a grande metrópole? Só existe uma aqui no Brasil, que é a cidade de São Paulo. Por que São Paulo é considerada a grande metrópole? Porque ela tem influência nas cidades, nas demais cidades brasileiras e também em cidades fora do Brasil. Então, por isso que ela é considerado, São Paulo é a cidade considerada como grande metrópole, tá certo? Um pouco mais adiante, a gente pode revisar aí as metrópoles nacionais. Ele cita o exemplo do Rio de Janeiro e também de Brasília, como cidades que são classificadas como metrópole nacional. Qual a principal característica dessas cidades? Elas exercem influência nas demais cidades brasileiras. Não exerce nenhuma fora do Brasil, como São Paulo, mas nas demais cidades brasileiras elas exercem influência. Também temos aqui a classificação da metrópole, e aí ele traz vários exemplos da metrópole, né, que temos aqui no Brasil. Olha só: Manaus, Belém, Goiás, Fortaleza, Recife, Salvador, Curitiba, Porto Alegre. Então são cidades que têm influência na região onde elas estão. Por exemplo, aqui a cidade de Manaus, ela tem influência na região norte, porque é lá que ela fica, tá? A cidade, por exemplo, de Goiânia, tem influência lá no centro-oeste, entenderam? Então, a metrópole são cidades que influenciam, que exercem influência nas demais cidades da sua região, tá bom? E várias outras aqui. E aí, ele vem dizer que existem, gente, alguns fatores que influenciam nessa desigualdade de pessoas na distribuição do território brasileiro. O que isso quer dizer? Muitas pessoas vivem em um local, enquanto outros locais estão desocupados demais, tem poucas pessoas morando. Então, existem fatores para que isso aconteça, tá? O primeiro fator que nós estudamos até agora foi o fator de que os serviços da população. Por exemplo, logo no comecinho, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, onde foi que eles se estabeleceram? No litoral, não é? No litoral brasileiro, na parte onde ficava ali o oceano, não é? Porque aí vinham de navios e os portos ficavam localizados naquela região. Então, a primeira região a ser povoada foi o litoral brasileiro. Então, por isso, um dos fatores, tá? Por isso, existe mais pessoas morando nessas cidades do litoral do Brasil, certo? O outro fator que ele vai citar aí para que aconteça essa desigualdade do número de pessoas vivendo em região são as migrações, e é o que a gente vai estudar agora. Olha só, o que é migração? Emigrante e imigrante, qual a diferença? Então aí a partir da página 189 a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então olha só,
A migração é o movimento de pessoas, o fluxo de pessoas movimentando-se de um local para o outro. É quando as pessoas se mudam de um local para o outro. E isso influencia no número de pessoas vivendo em determinado espaço, tá? Existe o emigrante, que é aquele cidadão que sai do seu local para viver em outro local. E temos aí o imigrante, que é aquele que chega do local e vive naquele espaço. Então, o emigrante é quando ele sai do seu local para viver em outro. E o imigrante é aquele que eu cheguei naquele local. Então, eu sou imigrante, por quê? Porque eu venho de outro local. Eu sou emigrante porque eu estou saindo do meu local e indo para o outro, tá? Então, aí, gente, no Aprender Brincando, vocês têm uma opção, uma distração, é um jogo da memória, onde vocês vão encontrar personagens de imigrantes que vieram realmente para o Brasil, como os alemães, os japoneses, espanhóis, chineses, bolivianos, argentinos. Então, depois vocês podem recortar para brincar um pouquinho do jogo da memória. Cada um deles tem uma fala, tá certo? Logo em seguida, na página 189, também uma atividade de pesquisa que a gente não vai fazer agora no momento. Nós vamos estudar agora sobre os movimentos populacionais, que está aí a partir da página 190. Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Um dos fatores que aconteceu com que as cidades crescessem foi o êxodo rural. Então, o que é o êxodo rural? É a saída de pessoas do campo para viver nas cidades, tá? Então, assim, com essa saída das pessoas do campo para viver na cidade, contribuiu para o processo de urbanização. O que foi isso? Tornar aquele espaço realmente um espaço urbano, tá? Então, isso contribuiu para que o aumento da população da cidade acontecesse. Mas por que aconteceu esse êxodo rural? A gente já falou sobre isso. Olha só, o êxodo rural, ele aconteceu e acontece também até hoje, devido principalmente ao processo da tecnologia que chegou no campo. Então, a tecnologia chegando no campo, ela substituiu a mão de obra, ou seja, a força do trabalhador. Uma máquina, por exemplo, substitui 10 trabalhadores, então essas pessoas ficaram sem emprego, sem muita oportunidade de emprego no campo e foram para a cidade. Então, esse fluxo migratório aqui contribuiu para acelerar ainda mais o processo de urbanização. E com ele também vieram outras consequências, como os problemas urbanos que nós já estudamos, tá? Em seguida, ele vai falar para a gente sobre os movimentos pendulares. O que são esses movimentos pendulares, gente? Olha só. É outra forma de deslocamento de pessoas, tá? Que comprova a hierarquia entre as cidades. Como é que acontece isso? Veja bem. Grande parte da população reside em um município, mas precisa ir trabalhar no outro município. Então, a pessoa mora aqui em uma cidade, porém precisa se deslocar todos os dias para outra cidade. Para fazer o quê? Trabalhar, estudar. Então, esses movimentos, esses fluxos migratórios são chamados de movimentos pendulares, tá? Existe também o êxodo urbano. Ele é um pouco mais recente, acontecido principalmente nas 2 últimas décadas, tá? Que é a saída de pessoas da cidade para viver no campo. Apesar de ser pouco, muitas pessoas hoje procuram locais mais tranquilos para viver. Por quê? Porque o movimento na cidade ele é diferente do movimento do campo. Então, muitas pessoas estão saindo, é um movimento identificado. É há pouco tempo que isso esteja acontecendo, mas pessoas que estão saindo da cidade procurando locais no campo onde tem um sossego, uma tranquilidade maior, tá? Ele vem falar também da migração sazonal. Então, o que é a migração sazonal, gente? É quando a pessoa deixa seu local de origem e se muda totalmente para viver em outro local. Por quê? Porque arrumou um emprego em outra cidade, num sítio mesmo. Então, aqui é quando a pessoa se muda definitivamente, tá? Para outro local. Então, aqui ele sai de um local e vai para o outro. Por que isso acontece? Porque ele precisa arrumar um emprego em outra cidade. Então, existe essa migração sazonal, que é quando a pessoa sai de um local e vai morar definitivamente em outro, tá bom? Agora, gente, eu convido vocês a pausar essa videoaula e ver
a atividade da página 191. Então, tentem fazer sozinho as questões 1, 2 e 3 e em seguida vocês dão play novamente para conferir as respostas, tá certo? Então, vamos lá. E aí, gente, fizeram a atividade? Vamos conferir agora? Olha só. A primeira questão, ele traz um trechinho aí para que vocês façam a leitura e responda qual é o nome da ciência a que o texto se refere. Então, o texto está falando sobre a demografia, tá bom? Já na segunda questão, vocês vão marcar V para verdadeiro e F para falsas afirmações a seguir. Olha só. A forma como o território brasileiro foi formado impactou a distribuição da população pelo território? Sim, não é? Então, é verdadeiro. A população brasileira se distribuiu de maneira igual por todo o território? Não, de forma desigual, né? Então, por isso que é falso. Densidade demográfica tem relação com a quantidade de pessoas que vivem na mesma área? Sim, não é? É o cálculo do número de habitantes pela área, por quilômetro quadrado, tá certo? Já na terceira questão, vocês vão circular as alternativas corretas. Então, eu tenho aí, ó, Rio de Janeiro e Brasília estão acima de São Paulo? Não, São Paulo está primeiro na hierarquia urbana, tá? São Paulo é a única grande metrópole nacional do Brasil? Sim, tá certo? As migrações não têm relação com a distribuição da população pelo território? A gente sabe que não, né? Apesar de não ser comum, o êxodo rural é um fluxo que tem ocorrido no Brasil. E aí? É sim também, tá? Então, vamos agora, antes de a gente finalizar a nossa aula, nós vamos fazer uma breve correção da fichinha de atividades da página 99 e da página 100, que a tia passou na semana passada, tá certo? Então, vamos conferir agora essa correção. Olha só, turminha, essa primeira questão, ele quer que vocês façam a releitura desse quadro, dessa imagem, tá? E elaborar um texto sobre o ponto de vista dos indígenas. Quem são os nativos? São os indígenas, não é? Então, do ponto de vista deles, como é que deve ter sido a chegada? Como é que eles interpretaram a chegada dos portugueses aqui à nossa região? Então, como foi que aconteceu? Vocês vão escrever um texto aí com base como se dissessem assim, ó. Qual foi o ponto de vista, qual foi a história contada pelos indígenas sobre a chegada dos portugueses aqui nas terras brasileiras? Então, é isso que vocês vão escrever aí nessa primeira questão, certo? Já na segunda questão, vocês vão marcar um X nas alternativas corretas. Então, olha só, nós sabemos que as desigualdades foram originadas no período colonial e que também elas foram originadas quando as cidades cresceram em muito pouco tempo. Já na terceira questão, ele pede para que vocês expliquem como aconteceu o processo de miscigenação do Brasil. Então, esse processo aconteceu quando começou a chegar aqui ao Brasil pessoas diferentes, de diferentes partes do mundo. Os europeus, depois africanos, os indígenas já estavam aqui, tá? E isso fez com que houvesse uma mistura de culturas, não é? Então, formou essa população brasileira a partir da mistura de culturas de cada um desses povos. Já na quarta questão, vocês vão completar esses espaços vazios com as palavras do quadro. Então, vamos lá. Letra A. As populações de baixa renda que vivem nas duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, se somadas, superam a população de muitos municípios, tá? Para conhecermos as desigualdades socioeconômicas do Brasil, utilizamos dados do IBGE sobre os domicílios brasileiros. As ocupações irregulares não contam com infraestrutura adequada, como abastecimento de água tratada, na verdade, e coleta de lixo. Letra D. Para as periferias, a oferta de emprego é reduzida, o que contribui ainda mais para que as desigualdades socioeconômicas sejam mantidas. E aí a gente finaliza a correção dessa fichinha. Então, gente, por hoje é só. A nossa aula de geografia termina aqui. Espero que vocês tenham entendido bastante esse conteúdo, tá certo? E não esqueçam também que vai como tarefa na aula atividade de geografia a fichinha das páginas 101 e 102, tá certo? Um grande beijo, turma, e até a nossa próxima aula.